Salve Maria, sou o Padre Chito Antônio Paredes, do Instituto do Verbo Encarnado, e sou o encarregado aqui no Brasil de cuidar e acompanhar no discernimento vocacional para nossos religiosos e aqueles que aspiram ao sacerdócio. Antes de começar então esta palestra sobre a vocação, propriamente esta aula, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, como disse, o objetivo desta palestra, desta aula, vai ser sobre o discernimento vocacional, a vida religiosa e o sacerdotal. Para esta palestra vou seguir fundamentalmente um livro que recentemente temos publicado, que se chama Se Queres Ser Perfeito, Critérios de Discernimento para a Vocação Religiosa. Recomendo também outros livros que ajudam para este tema da vocação, como são A Vocação Religiosa, de Santo Alfonso Maria de Ligório, e outro também que se chama A Eleição de Carreira, de um sacerdote chileno, Santo Alberto Hurtado. O livro se chama Eleição de Carreira. Então, nesta palestra sobre o discernimento vocacional, vamos tratar 4 pontos seguindo este livro. Primeiro, sobre os chamados de Deus. Em segundo lugar, o chamado em si. Em terceiro lugar, como Deus chama. E em quarto lugar, quais são as objeções que podemos fazer à vocação. Então, em primeiro lugar, a vocação, os chamados de Deus. O capítulo 1. Podemos dizer que a vocação é um tríplice chamado. Vocação vem do latim, do verbo vocare, que significa justamente chamar. Daí, vocação. Então, a vocação é um chamado de Deus. Isso é muito importante. É Deus quem chama. E esse chamado, podemos dizer, é tríplice. Primeiro há um chamado ao ser, a existir. E é o primeiro chamado. E é o chamado que compartilhamos com toda a criação. Com todas as coisas materiais, com os pássaros, com as plantas, com as estrelas. Todos somos seres criados. Fomos chamados então ao ser. Há um segundo chamado, que é o chamado à santidade. Ou, é um sinônimo, o chamado à vida eterna, o chamado a ser felizes para sempre. E esse chamado é comum para todos os homens. Por isto, todos os homens, todos os batizados, são chamados à santidade. Temos essa vocação comum. Muito importante também. E por fim, há uma terceira vocação, que é a que vamos tratar, que é um chamado a um estado de vida. Então, estamos chamados todo mundo à santidade. Agora, como chegar a ela? Para chegar a ela, temos que nos santificar segundo um estado de vida, formando uma família, abraçando a vida religiosa, como consagrados. Então, esse terceiro chamado é o chamado à vida consagrada, à vida sacerdotal. A Igreja distingue uns 5 modos de vocações à vida consagrada. A vocação ao sacerdócio, ao diácono permanente, a vocação religiosa, a vocação missionária e a vocação à secularidade consagrada, às comunidades de vida. Então, vamos tratar, em segundo lugar, sobre o chamado em si, desta terceira vocação, que é um estado de vida,
Então, o estado matrimonial, estado sacerdotal, o estado religioso. Em concreto aqui, vamos tratar sobre o chamado ao sacerdócio, a vida religiosa. Em primeiro lugar, a natureza da vocação. O que significa a vocação? Dando um passo a mais profundamente, o que é a vocação? A vocação tem como dois momentos. Primeiro, é um chamado de Deus, e em segundo lugar, é um chamado da igreja. Que Deus chama é um fato de experiência, um fato da revelação. De fato, Deus tem chamado Abraão a formar o povo eleito, tem chamado a Moisés, tem chamado a Jacó. E se olhamos o Novo Testamento, Jesus tem chamado aos discípulos. Deus tem chamado a Maria. E então é uma constante que se repete. É Deus que chama alguns a um estado de vida particular. Por isto, talvez o melhor modo de definir a vocação seja aquela passagem de São João do Evangelho, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então a vocação é isso, é Deus que nos escolhe e nos chama. Por isto, a origem da vocação vai estar sempre em Deus e concretamente em seu amor de predileição, quer dizer, de eleição, porque eu escolho entre duas coisas, entre isto ou aquele, entre este ou aquele. E se eu escolhi ele, é porque de alguma maneira o amo mais, ou prefiro ele. Esse fato de preferir para uma missão é a vocação. Daí que São João Bosco dirá palavras profundíssimas. Vai dizer ele: os que sentem em seu coração o desejo de abraçar este estado de perfeição e santidade podem acreditar, sem dúvida alguma, que tal desejo vem do céu. Já temos aqui uma primeira luz. Quer dizer, quando eu sinto essa vontade de me entregar a Deus, de dar algo a mais, mas quando eu tenho absolutamente certeza disso, posso ter justamente a garantia de que é Deus quem me está chamando. Porque esse pensamento tão alto, como vamos ver, só pode vir de Deus. Então, essa primeira etapa é um chamado de Deus. Depois vamos ver como se dá em concreto em nossa vida, como se deu ou como se pode dar. Em segundo lugar, a igreja chama, porque quem concretiza ou quem é encarregada de discernir ou de alguma maneira discernir ou aprovar se essa vocação vem de Deus é a igreja. É por isto que consequência da vocação é a idoneidade, é como um efeito da vocação. O que é a idoneidade? A idoneidade são as características que tem que ter o vocacionado, o chamado. Essa idoneidade é tríplice, é física, intelectual e moral. Quer dizer, para que eu seja chamado ao sacerdócio ou à vida consagrada, tenho que ter as qualidades necessárias. Se não tenho uma dessas qualidades, Deus não me chama à vida religiosa. Mas quem compete discernir essas qualidades, essa idoneidade, vai ser a igreja. Ou então, aonde eu for fazer minha caminhada vocacional. Em segundo lugar, então, tratemos agora sobre como é que Deus chama. Porque, de fato, já vimos que a vocação é um chamado de Deus. Mas como é que isso acontece? Como se dá na vida real? Então, vocês jovens, talvez já sentiram esse desejo de dar a mais, de me entregar. Como que a vida lá fora já não tinha aquela alegria, aquele gosto
de alguna maneira se experimenta um certo vazio, ou, nas palavras da Sagrada Escritura, uma certa sede de Deus, de querer entregar mais. Bem, como então Deus chama? Deus chama interiormente. É o modo ordinário de Deus chamar. O que quer dizer interiormente? Primeiro, Deus nos faz conhecer o bem do estado da vida religiosa. Quer dizer, nos faz admirar, nossa, que bom que seria entregar minha vida como São Francisco de Assis, como São José de Anchieta, como a Madre Teresa de Calcutá, como São João Paulo II. Admiro. Que bom que seria, que belo, que grande poder entregar minha vida a Deus. Então, eu capto interiormente essa beleza, essa excelência da vida religiosa. Então, isso é um autêntico sinal de vocação. Porque Deus vai me movendo interiormente. Deus não me obriga. Tipo, me apresenta, me mostra a beleza da vida consagrada, da vida religiosa, do sacerdócio. E então, dessa maneira, vai nos mostrando. Nas palavras do Evangelho, podemos dizer que é o convite que Jesus fez àquele jovem. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. A vocação, ou esse chamado interior, é isso. É escutar essas palavras ecoando em nosso interior. Se queres ser perfeito, se queres seguir mais perfeitamente a Jesus, se queres se entregar plenamente a Ele, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Então, Deus primeiro nos mostra, em segundo lugar, interiormente vai nos movendo a abraçar esse bem que é a vocação. E como disse, o modo ordinário de nos mover Deus, de nos mostrar, de nos chamar, é interior, através do que se chamam as moções do Espírito Santo. O que são as moções? A moção vem da palavra movere, do latim. Então, são os diferentes movimentos. Eu vejo, me inclino, me sinto inclinado a seguir esse estado de vida. Primeiro, Deus me mostrava. Segundo, me movia, me inclinava a abraçar esse estado de vida. Então, assim Deus vai me mostrando. E aí, quando eu sinto isso, quando eu sinto esse desejo, vejo a grandeza e sinto o desejo de abraçar esse estado de vida, podemos dizer que estamos perante um autêntico chamado. E os santos, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, fala que devemos obedecer sem vacilar um momento e sem resistir por nenhum motivo as vozes interiores com que o Espírito Santo move a alma. Olha só. Então, a vocação não é necessariamente que apareça um anjo. Basta sentir no interior esse desejo de querer me entregar plenamente a Deus. Se esse desejo está, esse desejo pode ser colocado unicamente por Deus. Bom, então eu vi essa excelência, senti essa vontade, e agora o que fazer? A quem devo consultar sobre a vocação? São João Bosco dizia que a vocação é como um tesouro, é como a pérola preciosa do Evangelho. Portanto, também se pode perder. Então, tenho que consultar com duas pessoas, ou em duas ocasiões. Primeiro, tenho que perguntar como entrar e aonde. E em segundo lugar, se tenho alguma dificuldade. Nessas duas ocasiões, eu tenho que perguntar a alguém. Senão, não preciso perguntar. Por quê? Porque é um tesouro e esse tesouro pode se perder. De fato, muitas vezes até nossos familiares, até nossos próprios pais, muitas vezes podem não entender este chamado que é sobrenatural.
a vocação a formar uma família é uma vocação natural e que Jesus a elevou pelo sacramento do matrimônio a algo sobrenatural. Porém, o estado, a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio, é totalmente sobrenatural. Então, se a gente a julga e tenta entender humanamente ou com os critérios daqui da Terra, vamos errar. Por isto, não se aconselha, os santos nos aconselham, não tratar este assunto, senão com pessoas sábias e prudentes. Então, pode ser nosso diretor espiritual, com um sacerdote que o conheça, que seja de confiança. Quais são as características que deve ter a resposta a este chamado? Porque já vimos até aqui que a vocação é um chamado de Deus a alguém em particular. Como Jesus fala o Evangelho, Jesus passava pela beira do mar e olhando para eles disse: segue-me. E eles, deixando tudo, o seguiram. Então, quais são as características que devemos, que tem que ter nossa resposta? Poderíamos dizer que são 3. Nossa resposta deve ser pronta, generosa e heroica. Pronta. ¿Por quê? Porque ficar calculando, pesando, medindo, isso não é estranho a Deus, a graça de Deus. Falava Santo Ambrósio, os cálculos lentos são estranhos à graça do Espírito Santo. Por isto, se deve responder com prontidão, que nem os apóstolos, deixando tudo, imediatamente o seguiram. Que nem São Mateus, que deixou tudo e o seguiu. E assim também os apóstolos, os outros, Tiago e João, Pedro e André, que deixando a redes, seguiram Jesus. Em segundo lugar, a generosidade. Como é Jesus que nos chama, devemos estar dispostos a deixar tudo, a deixar a redes. Porque, como disse Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Por isto, devemos ser generosos, deixar tudo para ganhar a pérola preciosa, a vocação. Em terceiro lugar, nossa vocação, nossa resposta deve ser heroica. É a disposição dos que desejam verdadeiramente seguir a Cristo. De tal modo que, como disse São Paulo, meu desejo é partir e ir estar com Cristo. Por isto, abraçar a vocação significa morrer ao homem velho e renascer, deixar tudo e seguir Jesus. Daí que nossa resposta, então, deve ser heroica. Agora, em quarto e último lugar, temos tratado até aqui brevemente sobre o chamado, como ele se dá e como tem que ser nossa resposta. Tratemos agora de algumas objeções que podem nos surgir. Primeiro, dos homens mundanos, daqueles que não vivem segundo os critérios do Evangelho. E eles o que nos vão dizer? Não, isso é coisa sua, é coisa de sua cabeça, espera que com o tempo vai passar. Quer dizer, procrastinar, adiar, mais para frente. E sabemos que essa não é a solução, porque senão não existiriam os problemas. Com o tempo tudo ficaria resolvido. Por isto é um grande erro deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, como diz a sabedoria popular. Outros dirão que é preciso discernir, porque a gente pode se enganar. Mas, como nos recomendam vivamente os santos, este desejo somente pode vir de Deus. E por isso vale a pena deixar tudo, largar tudo, para se entregar a Deus. Por outro lado, tem alguns que podem nos dizer que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vamos perseverar. E isso também se responde facilmente, porque não somos nós que temos escolhido Jesus, senão que é Deus que nos escolhe.
E quando Deus nos chama, juntamente nos dá a graça para poder responder e perseverar se somos fiéis. Por outro lado, também podemos ter objeções de parte de nossa família, de nossos próprios pais, porque talvez poderíamos escutar a nosso pai falar: vamos ficar sozinhos, vai nos abandonar. Mas aí o que nos dizem os santos, muito cuidado. Por quê? Porque nossos pais obram pelo sentimento, pelo coração, e não tanto pela fé. E eles muitas vezes podem até ser em contras. E como nos diz o Evangelho claramente, é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Outras vezes nossos pais poderiam dizer: você vai fracassar, não vai conseguir. Mas, como já dissemos anteriormente, Deus nos dá a graça. Ou alguém poderá dizer: é meu filho único. Mas Abraão também era filho único. Nossa Senhora era filha única. Jesus era filho único. E tantos outros santos que não hesitaram em deixar a família para abraçar a vocação. Outro dirá: meu pai é contra, ou minha mãe não me apoia. Mas para isto temos que lembrar aquilo que diz o Evangelho: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Primeiro devemos buscar o reino de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas. Outras vezes poderão dizer que nossa família está passando por problemas econômicos ou familiares, mas a isto devemos responder com o espírito de fé, porque se nós deixamos nossa família por amor a Deus, na verdade é Deus quem passa a cuidar de nossa família. Outras vezes nos pode vir o respeito humano e pensar: o que dirão os outros? Mas isso é um critério mundano. Não tenho que me perguntar o que dirão os outros, porque no final das contas, não teremos que dar contas a eles, sino que teremos que dar conta a Deus. Por isso falava também Santo Agostinho: temo ao Senhor, que passa e não volta. Outras vezes os familiares também poderão nos dizer: olha, a vida dos religiosos, dos sacerdotes é muito sacrificada, não tem tempo para si, ou se são missionários tem que viajar a outros países, a outras terras, aprender outras línguas. Mas não é tão assim, porque como disse Jesus também no Evangelho, quem deixa pai, mãe nesta terra ganhará o 100% aqui e a vida eterna na outra. Quantas alegrias podemos ver que experimentam os religiosos, os sacerdotes. ¿Por quê? Porque tendo deixado tudo, como disse São João da Cruz, encontraram aquele que é tudo, a Deus. Por fim, nós mesmos poderíamos colocar algumas objeções, como por exemplo aquelas que fazem referência mais a nosso pensamento. Por exemplo, alguém pode pensar: é muito bonito ser religioso ou ser sacerdote, mas eu não sou digno. E na verdade, ninguém é digno. Por quê? Porque não é uma questão de dignidade, é Deus quem nos chama. Então, essa vocação, essa objeção carece de sentido. Outro poderá dizer: não tenho qualidades, nem simpatia, nem persuasão, não servo para fazer pastoral, ou não sirvo para trabalhar com as crianças ou com os jovens. Mas isso também não é o mais importante, porque sempre será verdade que é Deus que nos chama. E como Deus nos chama, também nos capacitará. Moisés não sabia falar corretamente, não podia, tinha uma dificuldade. E, no entanto, Deus o escolheu para libertar a seu povo das mãos do faraó. Outra objeção que nos pode vir é: sou muito pecador. Mas quantos santos foram grandes pecadores, mas justamente por isso tiveram uma grande conversão e foram grandíssimos santos. Basta
pensar em Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, entre tantos outros. Outra objeção que nos pode vir é: eu gosto da música, eu gosto da medicina, de cantar. Mas isso também, não sei, a vocação não é uma questão de gosto, senão que é uma questão especialmente espiritual. E se eu percebo que Deus me chama, então devo deixar meus gostos do lado, porque vale a pena ouvir a Deus mais do que meus gostos. Por outro lado, alguém poderia dizer: eu como leigo, leigo de verdade, católico, posso fazer isto, posso fazer aquilo, posso fundar instituições, trabalhar por Estado católico para que Cristo reine realmente. Pode ser. Mas, se nós temos sentido o chamado, devemos realmente discernir, porque muitas vezes isso pode ser simplesmente uma desculpa para não abraçar o estado de vida religiosa ou sacerdotal, que em si é mais perfeito. Outro poderia dizer: sim, mas em todas as partes se pode servir a Deus. Com certeza que sim, que em todas as partes podemos louvar, amar e servir a Deus. Porém, Deus a alguns chama a servir em determinados lugares, em determinadas ocasiões. Há outros enganos que nos podem vir de nossa vontade. Estes, dizíamos, eram mais do pensamento. Outros enganos poderiam ser da vontade. Alguém poderia dizer: eu levo anos namorando e ele é muito boa, etc. A gente tem grandes projetos, grandes desejos, mas cuidado, porque isto já temos respondido anteriormente. É preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Alguém poderia falar: vou esperar um pouco mais para ter uma certeza maior. Mas aqui temos que esclarecer o seguinte: a certeza da vocação não é uma certeza física ou metafísica, senão que a certeza da vocação é uma certeza moral. E o que quer dizer a certeza moral? É ter a garantia de que essa vida é boa e eu vejo como boa para mim. Sinto que dessa maneira eu posso me entregar a Deus e por isso vejo como algo belo, como algo nobre. Mas não é que eu vi um anjo, não é que se apareceu o anjo Gabriel e me disse que tenho que abraçar essa vida, senão que eu captei a beleza dessa vida e não tenho obstáculos para segui-la. Então, posso dizer que tenho essa certeza moral. E ele é suficiente, mais do que suficiente, para abraçar a vida consagrada ou sacerdotal. Outra objeção poderia ser a seguinte: sim, mas se eu entro, na verdade estou fugindo do mundo. Mas não é fugir, porque justamente entrar à vida religiosa significa me doar, me entregar. Todo o contrário é fugir, porque a vida religiosa ou sacerdotal é a oblação, a entrega de minha vida, de todo o que eu sou, a Deus. Depois também podemos ter outros enganos que são mais sensíveis. Por exemplo, alguém poderia dizer: eu não me vejo como sacerdote, como missionário, eu me vejo com uma esposa, com filhos. Pode ser que eu não me veja, mas, como dissemos, a vocação não é uma questão de imaginação ou de projeção, senão que é especialmente uma moção interior, é uma inclinação, é como sentir esse atrativo de me entregar a Deus plenamente. Então não é algo da imaginação. Alguém então poderia, meio que já temos respondido, mas poderia dizer: mas eu não sinto. Mas não se trata de sentir, senão de perceber, especialmente com nossa inteligência e com nossa vontade, de que a vida religiosa, essa entrega total a Deus, é melhor. Alguém também poderia dizer: que vergonha se eu sair depois de que entre a vida religiosa. Mas, na realidade, maior vergonha seria
me apresentar diante de Deus no dia do juízo sem ter feito o que Ele queria de mim. Outra objeção que alguém poderia colocar seria: não me agrada, não gosto da vida religiosa ou do sacerdócio, eu prefiro me casar e ter filhos. E com certeza, porque, como disse, é a tendência natural, mas a vocação é algo justamente sobrenatural. É justamente seguir a Deus, por quem vale a pena deixar tudo. Porque, como dice também a Sagrada Escritura, é o único rei que merece ser servido. A quem servir é justamente reinar. Por fim, quando a gente já viu com clareza que Deus nos chama, eu vejo claramente que Deus me pede renunciar, vejo a beleza da vida religiosa, sinto aquele desejo. Nos dizem os santos que se depois que eu percebi com essa clareza, com essa profundidade, todo o que venha depois são tentações, são dúvidas que podem surgir, mas que são tentações e que há que rejeitá-las como tais, portanto, como vindas dos inimigos, porque somente Deus pode suscitar esse desejo. Bom, temos então falado brevemente um pouco do que é a vocação, de como segui-la, de como Deus nos chama, de como deve ser nossa resposta e das objeções que a gente poderia colocar. Mas gostaria então agora, a modo de síntese, explicar um pouquinho com minhas palavras isto da vocação. A vocação, como disse, é um chamado de Deus, portanto pessoal. Deus chama a alguém. Por exemplo, São João, evangelista, lembra muito bem o dia de sua vocação. Conta ele que estava escutando a pregação de São João Batista. Isto está narrado no capítulo 1 do Evangelho de São João. E, de repente, aparece Jesus. Então, São João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus. Então, naquela hora, João e André foram estar com Jesus, seguiram Jesus. E Jesus disse para ele: vinde e veja. E São João lembra, disse: eram por volta da hora quarta. Quer dizer, eram por volta das 3 ou 4 da tarde. Lembra até a hora. Por quê? Porque a vocação é, como dizia São João Paulo II, é um dom e um mistério. É Deus que nos chama, em um momento concreto. Então, há muitos sinais, mas talvez há um momento concreto, particular, que eu captei, que eu percebi que Deus me chama, em meu interior. Então, se alguém já teve esse chamado, essa faísca no interior, que às vezes, ou muitas vezes, pode se dar em relação com a Eucaristia. Isso também nos diz São João Paulo II. Qual é o meu conselho prático? Seguir o que disse Jesus: vinde e veja. Então, se aproximar de algum padre, de algum instituto, para fazer uma experiência, para fazer uma caminhada, para discernir. Porque não há nada mais importante em nossa vida do que descobrir o que Deus quer para mim. Então, uma outra formulação da vocação seria: o que quer Deus para mim? Deus me chama para quê? Ou a quê? A formar uma família, a me consagrar, a ser missionário? É a pergunta que nós devemos fazer. Qual é minha missão? Qual é minha vocação? Por isto, também é muito oportuno perguntar para Deus, para que eu possa ver com clareza, como fazia São Paulo apóstolo: Senhor, o que queres que eu faça? Atos capítulo 9. Então, queridos jovens, acho que vale a pena se perguntar seriamente a que Deus me chama, o que espera Deus para mim, qual é seu plano para mim. E vale a pena não descansar até descobrir. Como disse, aconselho esse contato íntimo com Jesus: vinde e veja. Mas já para terminar mesmo, o melhor meio que eu conheço
para ordenar-nos a vida, para direcioná-la a Deus e até para descobrir a vocação, são os santos exercícios de Santo Inácio de Loyola. Eles são, talvez, a meu ver, a ferramenta mais eficaz para poder confirmar ou descobrir minha vocação. Então, aconselho vocês que, se sentirem esse chamado, corram atrás disso para poder concretar, para descobrir o que Deus pede a cada um de vocês. E quando encontrem isso, encontrarão a paz, porque encontrarão Jesus. Espero então que esta palestra, esta aula, tenha sido de ajuda ou possa iluminar nesse discernimento para vocês. Então, para terminar, eu vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.